Já passou uma situação constrangedora assim? Mas eu queria saber se você já esqueceu do aniversário de alguém e no dia falou com essa pessoa e ignorou totalmente o aniversário de alguém. Já. Eu me lembro que uma vez eu estava na Amaral Peixoto, a gente ia para Juiz de Fora, no Congresso de Juiz de Fora, a gente estava na Amaral Peixoto e eu encontrei um amigo nosso. E esse amigo nosso estava fazendo aniversário naquele dia e eu vi que ele veio falar comigo, todo radiante, e eu não sabia. Eu não entrei no Facebook aquele dia e algo que eu faço pouco é ver os aniversariantes do Facebook. Às vezes eu vejo lá que alguém deu parabéns para alguém que eu conheço, eu falo assim, pô, aniversário dessa pessoa, então eu vou lá mandar uma mensagem para ela. E essa pessoa veio, me viu, e aí, João, não sei o quê, pensando assim, cara, ele vai me dar um parabéns, e eu esqueci completamente. Eu lembro que eu cheguei na igreja, eu vi que era aniversário dele, eu falei assim, caramba, era aniversário dele, eu acabei de encontrar com ele na rua. Isso não é horrível quando acontece com a gente? Então eu vou fazer um negócio para vocês hoje. Amanhã é dia da Bíblia. Quem esqueceu sua Bíblia? Não está com a sua Bíblia aí. Se você está do lado de alguém que esqueceu a Bíblia, você dá um puxãozinho na orelha assim, você pode dar um peteleco, você pode dar um tapão, você pode dar um socão no estômago, brincadeira, não faz isso não, tá? Mas amanhã é o dia da Bíblia. E eu acho que você sabe que o evangelho simples passa pela Bíblia. É óbvio isso, não é? Porque a gente fala assim, o evangelho simples é baseado na Bíblia. Porque muitas pessoas têm baseado a sua fé em outros livros. Um exemplo, Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Vocês citaram esse livro aí ontem, esse livro é muito bacana. Mas não adianta você ler esse livro Em Seus Passos, o que Faria Jesus, que é uma boa dica para você ler, e você não ler a Bíblia. Eu tenho um livro que eu gosto de ler, eu estou sempre voltando a esse livro para ler, é A Celebração da Disciplina, que fala das disciplinas espirituais. Não adianta eu ler esse livro, saber das disciplinas espirituais e não ler a Bíblia. Não adianta eu comprar um livro de teologia sistemática reformada do século 22, vindo do futuro. Não, eu sei que é do século 21, foi só um exemplo. Vindo do futuro, que abre o livro, aparece até aqueles bonequinhos, já viu? Quando você era criança, que você abria o livrinho da Arca de Noé e aparecia o bichinho. Então, um livro de teologia super maneiro e você não lê o quê? A Bíblia. Não adianta você ler o livro mais bacana, o livro da moda, o top seller do mundo cristão, se você não ler a Bíblia. Porque a base da nossa fé e a base da nossa vida cristã tem que ser e estar na Bíblia. Você vem na igreja cantando e fala assim, fala comigo, Senhor. Ontem eu vi uma imagem no Facebook da Érica, a Érica botou no Facebook, até trouxe aí. Às vezes você está na igreja assim, olha, fala comigo, Senhor. Quem já se viu nessa situação na igreja? Quem já viu? E o que Jesus faz, o que Deus faz? Toma aí a Bíblia para você. E a gente não lê a Bíblia. Talvez você goste daquelas frases de pensadores, sabe, aquelas frases bonitas. Eu tinha uma professora no Salesiano que sempre colocava, Jane deu aula pra gente, né? Ela sempre colocava uma frase dessas de pensadores motivacionais e tal. O cara se amarra nesses livros, nessas frases, mas nunca leu o livro de Provérbios, que tem vários pensamentos simples e eficazes para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Você adora ler letras de música, mas você nunca parou para ler o livro de Salmos. Você gosta de descobrir a história das coisas, mas você nunca leu o Evangelho, você nunca leu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você nunca leu esses livros, mas você gosta de basear sua fé em outros livros, em outros ensinamentos e outros estudos. Talvez você seja assim, sedento por conhecimento da palavra de Deus, você vem à EVE, você assiste os cultos, fica lá pregadão assistindo, prestando atenção em tudo que é falado. Mas quando você volta para casa, você não lê, você não toca, você nem sabe onde está a sua Bíblia. A gente vive num tempo de muita comodidade, a Bíblia fica no nosso celular. Não estou dizendo que você não tem que usar, mas é muito mais fácil a gente esquecer da Bíblia, porque ela está aqui. Então, por que eu vou precisar de uma Bíblia de papel que carrega peso que as pessoas vão me ver? Então, eu posso, a minha identidade secreta de cristão, está aqui a Bíblia no meu celular. A gente vive num mundo assim. A gente vive num mundo que sintetiza e relativa as coisas com muita facilidade, com muita eficiência. A gente não vê a Bíblia do jeito que a gente deveria ler. Não sei se você já viu falar da Bíblia Freestyle, que um
pastor aí botou a Bíblia numa linguagem popular, uma linguagem até um pouco vulgar, para que atingir algumas pessoas. A gente vê as pessoas hoje em dia colocando a Bíblia numa estante para enfeitar o seu quarto, para enfeitar a sua casa. A gente vê pessoas comendo a Bíblia, a gente vê pessoas cheirando a Bíblia, a gente vê pessoas fazendo tudo, mas poucas vezes a gente vê pessoas vivendo e seguindo a palavra de Deus, aquilo que ela nos ensina. No hebraico, na Bíblia, em hebraico, são usadas duas palavras para transmitir a ideia de meditar na palavra de Deus, que significa ouvir a palavra, refletir nos feitos de Deus, relembrar os atos divinos, ponderar sobre a lei de Deus, e em cada uma dessa palavra, a ênfase está na mudança de comportamento a partir do momento que a gente convive com ela. Ou seja, a partir do momento que eu convivo com a palavra de Deus na minha vida, a partir do momento que eu começo a ler, a partir do momento que eu começo a meditar, a praticar, a minha vida, os meus pensamentos, as minhas atitudes são mudadas e transformadas. E se você quiser viver o evangelho verdadeiro, o evangelho simples, que transforma a vida de pessoas, você tem que começar a mergulhar no livro, na palavra de Deus. E mergulhando nesse livro, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 119. Se você não está com ela aí, vai aparecer ali no telão para você ler. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Um dia a gente ainda vai ler o Salmo 119 todo aqui, no retiro. O que vocês acham? Antes do almoço? No último dia antes do almoço, hein? Vai ser assim. Mas Salmo 119, versículo 1 diz assim: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos, e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal, e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os teus caminhos, e na obediência os teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças e obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. E algo que a gente percebe no Salmo 119, que fala sobre a palavra de Deus, a gente vê dos salmistas, a gente vê os grandes homens de Deus na Bíblia, qual o valor que eles davam à palavra de Deus. Como eles amavam a palavra de Deus. Quem gostaria aí de ser um cristão como Paulo, como Pedro, como Davi, como Estevão? Quem gostaria de ser? Eu nunca imaginaria esses homens esquecendo a sua Bíblia na igreja. Eu nunca imaginaria esses homens, Paulo, Pedro, João, André, Tiago, os discípulos de Jesus, sem ler a sua Bíblia durante a semana. Sem meditar na palavra de Deus em algum momento do seu dia, um momento separado, quando acorda, antes de dormir, durante o dia, um horário separado. Eu não imagino esses homens sem meditar na palavra de Deus um tempo. Eles não conseguiam viver sem ela, eles eram guiados pela palavra. E nós vemos, sabemos e podemos comprovar a partir do contato com algumas pessoas que mudam a história de outras pessoas, não só que estão no livro de história, mas muitos heróis anônimos que a gente nem conhece por aí, pessoas simples como eu e você, mortais como eu e você, que nunca terão seu nome na Bíblia, ou então nunca serão conhecidos, que terão vários seguidores no Facebook, no Twitter, no Fotolog, sei lá. Quem lembra do Fotolog? Nem lembra disso, você nem era nascido, Mateus, nessa época. A gente não imagina essas pessoas sem ter um contato diário com a Bíblia, sem ter um contato íntimo com a Bíblia. E infelizmente hoje a palavra de Deus, a Bíblia, representando a palavra de Deus, o evangelho puro e verdadeiro, é colocado de lado. A gente vê igrejas promovendo shows. A gente estava conversando antes do culto ali na frente. Igrejas que promovem shows, porque é muito mais fácil você manter pessoas na superficialidade. Você não precisa confrontar dizendo que é pecado a vida que elas fazem. Se quando elas vão na igreja, elas recebem um grande show, saem com adrenalina mil, até se emocionam. Até existe a possibilidade de terem um encontro com Deus, mas não é um encontro confrontador. Se a gente for parar para analisar as letras das músicas hoje em dia, quantas músicas falam de milagre, de cura, que nem falam o nome de Deus? Eu estava lendo e pensando sobre isso.
um CD de um grupo de louvor. E eu estava vendo como uma música ele canta assim: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, tudo isso. E na outra música ele canta: restitui, eu quero de volta o que é meu agora. Porque a gente não lê a Bíblia. A gente está cantando coisas e a gente não lê a Bíblia. A gente baseia o nosso conhecimento de Deus nas músicas que a gente canta, naquilo que alguém fala. Ah, se fulano falou, então é verdade. Se alguém falou isso, então é verdade. Não, a gente tem que aprender a ler a palavra de Deus, fazer com que ela nos guie, porque não é o que a gente vê hoje. A gente vê igrejas, ministérios, pastores, homens e mulheres de Deus se vendendo por tão pouco, negociando a Bíblia, negociando o que a palavra de Deus ensina e exorta, porque pode confrontar, pode assustar gente. A gente procura seguidores e não discípulos. E a gente tem que aprender a basear a nossa vida, porque ela ainda tem importância nos nossos dias. Eu acho que as pessoas hoje em dia não dão tanta importância para a Bíblia. Se um pastor lança um livro, parece que esse livro é mais importante que alguns livros da Bíblia. Não sei se você pensa em nome dos seus filhos, se você pensa em colocar o nome da Bíblia, mas talvez alguém chegue e fale assim para você: o nome do meu filho vai ser Daniel, que está na Bíblia. Tem na Bíblia? Onde? Tem Davi na Bíblia? Que isso? Porque ninguém lê, ninguém medita, ninguém estuda a Bíblia. E eu quero dizer para você que a Bíblia ainda é importante. Fala que está do seu lado assim: a Bíblia é muito importante. Mas por que a Bíblia é importante? Primeira coisa que a gente pode dizer que a Bíblia é importante, porque a Bíblia é a palavra de Deus e não frases de efeito. A Bíblia não é feita de frases de efeito, frases para elevar sua autoestima, frases para você se sentir bem consigo mesmo, frases para você colocar, pendurar na sua porta de casa. A Bíblia não foi feita para isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós vivemos em uma época que pouco se fala sobre Deus. É difícil você ir numa igreja e você ouvir falar sobre Deus, sobre quem Deus é, sobre aquilo que Deus pode transformar a sua vida, mas é muito comum a gente ver que Deus vai te dar um emprego, que Deus vai te dar um carro, que Deus vai te dar uma namorada, que Deus vai fazer você casar, que Deus vai fazer você ter 3 carros na garagem, morar na frente da praia, ter uma casa no campo, etc e tal. A gente ouve muito isso. E poucas vezes a gente ouve daquilo que Deus ama o pecador, que Deus quer transformar a nossa vida, que nós somos pecadores e precisamos dele, que nós não somos nada sem ele. Poucas vezes a gente ouve isso, porque isso confronta a nossa vida. Às vezes você está aqui e não sabe quem Deus é, porque você nunca experimentou. A gente às vezes canta: Deus é amor, o amor que sempre me encontra. Mas será que em algum momento da sua vida você experimentou esse amor de Deus te encontrando na situação que você está? A gente fala que Deus é perdão, mas a gente não pede perdão a Ele para os nossos pecados. A gente canta, talvez a frase que a gente mais cante, que Deus é santo, 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 santo. Mas em nenhum momento a gente tem consciência que o nosso pecado ofende a santidade de Deus, porque nós somos feitos à imagem e semelhança dEle. Nós fomos feitos para adorar e para viver para Ele, e o nosso pecado ofende a santidade de Deus. A gente não tem consciência disso, porque a gente nunca experimentou isso na nossa vida. E a gente tem que ter muito cuidado com os conceitos e com as ideias que a gente está ouvindo e vendo por aí. Um dos nossos pontos chaves lá no retiro, que o nosso tema, às vezes as pessoas me perguntam, e a gente não tem falado muito disso, verdade, mas no nosso retiro, o nosso tema é espiritualmente saudável, falando sobre o evangelho simples, de forma bem simples, bem direta, a gente vai estar lá falando sobre isso. E um dos nossos encontros vai ser para falar sobre os conceitos básicos da fé cristã. Porque um fala que é isso, outro lugar fala que é isso, e às vezes a gente baseia a nossa vida com Deus no Google, né? Um exemplo, vamos ler sobre o batismo do Espírito Santo. Está lá no livro de Atos, mas eu vou pegar no Google, batismo do Espírito Santo, vou lá no Wikipédia, vou ver como é que é. Batismo nas águas, batismo nas águas. Apocalipse, então, caramba, quanta besta já surgiu por aí. Já era o Obama, era o Bush, era o Osama Bin Laden, era quem? A Dilma. Quantas bestas já surgiram aí? Quantos vídeos você já viu na internet dizendo que fulano era besta, dizendo que fulano era o anticristo? Quantos já viram vários vídeos assim?
Às vezes a gente baseia a nossa fé nisso. Às vezes a gente baseia nossas experiências com Deus nisso, nessas coisas. E a gente tem que basear a nossa vida na palavra de Deus e rejeitar totalmente aquelas coisas que o mundo diz. Nós vivemos numa época que a palavra de Deus é relativizada. O relativismo está aí cada vez mais forte. Se você for ver na internet, tem pastores que dizem: transar antes do casamento, um casal de jovens pode transar à vontade, porque são jovens. Tem que liberar os hormônios dele. Para que você vai ficar se prendendo e rejeitando a sua vontade? Quer fazer, faz. A gente ouve gente falando isso. Tem gente que fala: use drogas, porque é maneiro. Você está com problema? Para que você vai orar? Você ora, vai lá, faz sua oração, mas se você sentir vontade de entrar no mundo do álcool, das drogas, da prostituição, para você esquecer seus problemas, faz isso. Você quer ver um filme pornográfico, garotão? Vai lá e vê, que problema, que vão falar, que seu líder vai falar que é errado, seu pastor vai falar que é errado. Por quê? Homossexualismo, a pessoa quer ser homossexual, nós temos que amar e aceitá-las na nossa igreja e fazer o casamento gay, jamais isso. Porque se você quer ser uma pessoa cristã, seguindo os ensinamentos de Cristo, você tem que aprender a basear a sua vida, a sua fé e as suas opiniões. Repita assim comigo: eu tenho que basear minhas opiniões na palavra de Deus. Falar que dar ao seu lado, você tem que basear as suas opiniões na palavra de Deus. Porque a gente baseia a nossa opinião de acordo com a nossa conveniência, com a conveniência da situação. Já vi vários pastores por aí, nós não vamos entrar nesse mérito, não vou nem dizer se é certo ou se é errado, mas a gente vai só para ilustrar esse exemplo. Um pastor que tem tatuagem, para ele é conveniente falar que não é pecado, mas já para outro que não tem, muitas das vezes a conveniência não é por causa da palavra de Deus, não, da conveniência é dizer que não é. Um cara que tem um distúrbio, um defeito, e ele é voltado a bebidas, a drogas, é muito mais conveniência para ele, de alguma forma, encontrar e dizer que aquilo não é pecado. Ele pode argumentar, justificar seu pecado de alguma forma. Estava conversando com o pastor Júnior Meirelles esses dias, e ele botou alguma coisa lá no Facebook do Namoro com Propósito, e eu estava lendo os comentários de pessoas revoltadas, absurdas. Absurdo aquilo que está falando, essa teologia, esses teólogos da internet, né? Absurdo isso que está sendo falado, absurdo isso daí, não sei o quê, porque uma menina de 12 anos tem muito mais maturidade para namorar, já está na idade de namorar, de dar seus beijinhos na boca, disso tudo e tal. Porque a gente baseia a nossa fé, a nossa opinião, naquilo que é conveniente para nós. Se eu gosto de uma música secular, para mim não é pecado. Mas se eu não gosto de rock and roll e o irmãozinho ali gosta, pecador! Tem que ouvir MPB, que MPB não é de pecado não, mas você ouvir rock, que pecado. Se ouvir pagode, funk, vai para o inferno. A gente às vezes baseia a nossa fé na conveniência, porque a gente não tem conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia nos diz algo, então é pecado. Os homens têm criado regras, condições, grupos e tribos que separam cada vez mais o reino de Deus. Aquele reino que Jesus chama de amigos, de próximos, que Deus chama de filhos, tem se separado cada vez mais, porque a teologia, e entenda bem o que eu estou falando nada contra a teologia, eu estou dizendo que a teologia, sem experiências com o Espírito Santo, só vai te afastar de Deus. Você comprar um livro de teologia na loja mais perto, que tem aqui, na livraria mais perto de você agora. Você sai do culto, vai lá no Plaza e compra um livro de teologia, aquele livrão desse tamanho, você vai passar a noite toda lendo. Aquele livro, sem uma experiência com o Espírito Santo, não vale de nada. Sem a palavra de Deus, não vale de nada, porque o que baseia a nossa fé, o que baseia aquilo que nós queremos, temos que viver como cristãos, é a palavra de Deus. Sabe por que muitas pessoas têm se afastado de Deus? Justamente porque têm buscado conhecimento em tantas fontes, têm visto a Bíblia de tantas interpretações diferentes, que elas não têm tido experiências com Deus. Elas vêm, fulano tal lançou a Bíblia do Homem Vitorioso, vou lá comprar a Bíblia do Homem Vitorioso, vou resumir tudo, agora é a Bíblia do Louco por Jesus, eu vou lá ler a Bíblia do Louco por Jesus, e a Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, ninguém lê. A gente lê aquilo que a gente acha que é maneiro,
A gente lê aquilo que acha que vai ser conveniente para a gente, que vai massagear o nosso ego. E a gente baseia a nossa fé em ideias humanas, porque mais bela que ela seja, ela nunca vai ser mais perfeita e mais correta do que a Bíblia. Por mais bonita e mais fácil de se explicar uma ideia, ela nunca vai ser verdade, nunca vai tirar o lugar de verdade da palavra de Deus. O que eu falo para você é você sair daqui hoje, você vai continuar fazendo a sua leitura, você continua lendo livros que enriqueçam o seu intelecto cristão. Essa ficou bonita pra caramba. Botar no Facebook. Você vai continuar lendo livros que enriqueçam o teu intelecto cristão, mas você tem que saber que o primeiro livro que você tem que ler, o livro da sua cabeceira, o livro que você tem que levar para todo lugar é a Bíblia. É a palavra de Deus. Por mais que alguém possa fazer um estudo, por mais que alguém possa pregar sobre, a verdade que prevalece é da Bíblia. Se você crê em Deus, você crê na Bíblia. Não fique procurando sites, ciência, para justificar a sua fé. Não fique procurando isso. Se você ama Deus, você ama a Bíblia. E você crê na Bíblia. Você não impõe condições se você, na sua crença, na sua fé em Deus. Ou você crê, ou você não crê. Você não pode crer 88,3%. Ou você crê em Deus, ou você não crê em Deus. A fé não pode ser comprovada em laboratório, ou comprovada pela ciência. Ou você crê em Deus, ou você não crê em Deus. A fé é justamente crer naquelas coisas que não foram vistas. Eu nunca vi a Arca de Noé, mas eu creio que Deus mandou o dilúvio, que Noé e a sua família fizeram uma arca, e que todos os animais ficaram lá dentro, bonitinhos, sem arranjar encrenca com o outro, cachorrinho e gatinho brincando, leão e zebrinha conversando, jogando FIFA no computador lá, sei lá, porque é assim que a Bíblia diz, e é assim que eu creio. É difícil a gente crer em algumas coisas que estão na Bíblia? Vamos ser sinceros, é difícil, mas por isso que a gente tem que ter a fé, experiências com Deus, porque a Bíblia foi escrita por homens, mas foi inspirada, direcionada e conta sobre Deus. E uma frase de James Blanchard, que eu anotei, até vai aparecer ali. A autoridade da Bíblia não provém da capacidade dos seus autores humanos, mas do caráter do seu autor divino. Então, a primeira importância que a Bíblia tem hoje é porque ela é a palavra de Deus. A segunda coisa que mais importa na Bíblia para o cristão hoje é que a Bíblia nos aponta o caminho e não uma série de atalhos. A Bíblia mostra qual caminho nós temos que seguir e não qual atalho que nós temos que tomar. Você quer ser bem-sucedido? A Bíblia não fala assim, olha só, quando surgir uma oportunidade no seu colégio, no seu trabalho, onde for, de você levar vantagem, passar alguém para trás, vai lá. Ou então, se você quer ser bem-sucedido, vai lá na igreja, deposita R$1.000 na conta, faça a corrente. Eu estava vendo esses dias no Facebook que uma campanha de uma igreja aí, o cara estava orando por várias garrafinhas d'água lá na frente, o cara comprava uma garrafa d'água, levava lá, que ele ia orar para a água ser ungida e lavar o interior da pessoa. Isso existe. Nós vivemos num mundo confuso. Esses atalhos que a gente tenta criar não nos levam para Deus. Jesus disse o que quando ele estava aqui na terra? Que ele era o quê? A minha, a verdade, a vida, e que ninguém ia ao Pai se não fosse por ele. Ninguém vai ao Pai pela sua denominação, pelo seu pastor, pela sua igreja, pela música que canta, pelos lugares que frequenta, pelo que posta no Facebook. A gente vai ao Pai por meio de Jesus. Nós vivemos nesse mundo confuso. Nós vivemos num mundo que a gente toma decisões a toda hora. A gente é pressionado pelo diabo, por esse sistema anti-Deus que a gente vive, a tomar decisões e a negociar, jogar a nossa fé de lado a todos os momentos. A cada momento aparece um caminho novo que a gente pode seguir para a gente levar vantagem em alguma coisa ou para que a gente possa satisfazer o nosso próprio prazer. E você quer saber qual é o caminho que você tem que seguir, quais são as decisões que você tem que tomar, aquilo que você tem que fazer. Se a gente viesse com um manual de fábrica, ia ser tudo bem mais fácil, não seria?
Mas Deus deixou um manual de vida para você, que é a Bíblia. Se você pegar a sua Bíblia e dar no lado quem está assim, ó, fala assim, lê a Bíblia, cabeção. Lê a Bíblia. A Bíblia não é um enfeite. A Bíblia não é uma obra de ficção. Não é a biografia de Jesus, a biografia de Deus. A Bíblia não é uma historinha para você contar para alguém. A Bíblia é a palavra de Deus para os homens. Se você começar a aplicar na sua vida assim, eu vou tomar uma decisão, eu vou fazer alguma coisa, e eu vou meditar, e eu vou buscar, recorrer resposta na Bíblia. Eu não sei se a sua Bíblia tem, a outra Bíblia tinha, eu nem sei se essa aqui tem. Mas lá no finalzinho, vê aí lá no finalzinho, não sei se a sua Bíblia tem isso não. Tem o dicionário, tem aqueles mapas que você, não sei se você ficava brincando quando você era mais novo, eu brincava. Deixa eu marcar aqui só. Mas lá, normalmente, algumas Bíblias tem assim, o que você vai fazer quando se sentir... Tem aí na sua? Tem aí na sua? Eu não estou conseguindo abrir aqui na minha, que toda hora a folha voa. Mas diz assim, o que você vai sentir aqui? Quando você desejar a paz interior, tudo correr bem, estiver consigo mesmo, estiver procurando o melhor empreendimento, for viajar, essas coisas, se você não sei o que, não sei o que lá. Tem na sua Bíblia aí. E às vezes isso para as pessoas é um atalho. Eu vou viajar, então vamos reunir a família aqui, vamos ler o Salmo. Eu estou triste, eu vou ler o Salmo aqui, vou ler essa palavra de Deus aqui. Sabe o que os salmistas, nesse Salmo 119, eles falam sobre a palavra de Deus? Lá, Salmo 119, versículo 105. Eu fiz de você ir lá no final, não vou precisar abrir lá, não. Diz assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Você já parou para pensar no poder que a Bíblia tem, se ela for ativada na nossa vida? Se for aplicada na nossa vida, a palavra? Se a gente começar a aplicar a palavra de Deus, a Bíblia, no nosso dia a dia. A Bíblia tem as instruções para o nosso dia a dia. Se alguém quer ser bem sucedido, alguém quer ser usado por Deus, ter uma família abençoada, ser uma pessoa que marque a história da sua geração, da sua faculdade, da sua casa, etc. e tal, você tem que ler a Bíblia. Você tem que mergulhar na palavra de Deus. Como você vai caminhar com Deus se você não segue as instruções que Ele deixou? Quando a gente vai visitar um sítio para ver retiro, isso é muito mais comum em sítio, porque tem aquelas estradas, tem aquelas entradinhas. Pelo menos foi assim quando a gente foi visitar o sítio que tinha um encontro de casais, que teve um encontro de casais. A moça lá, dona do sítio, mandou um e-mail, você entra em Mauá, você vai direto por 10 quilômetros e você vai ver um sinal e vai ter uma placa vermelha grandona, e nessa placa vermelha você vira à esquerda, você vai ver 3 ruas, virar à esquerda de novo, você vai chegar no final da rua, virar à direita, e você vai chegar lá, onde você queria chegar lá naquele sítio. Tem todas essas instruções. A gente pode dizer um GPS, que eu tenho uma péssima experiência com GPS, péssimas experiências. Mas no GPS fala assim, você tem que dobrar 200 metros à direita, virar à esquerda na rua tal, não sei o que, sei o que lá. E a palavra de Deus tem que ser esse GPS na nossa vida. Deus, o que eu vou fazer da minha vida como jovem? Eu passo dificuldades, passo tentações, passo necessidades. Vamos ler a palavra. Vamos estudar o que a palavra diz. Vamos pensar aqui, vamos estudar, vamos ler. Vamos fechar um pouquinho o livro do Harry Potter e de outros livros que a gente está lendo por aí. Vamos ler um pouquinho a palavra de Deus. Vamos parar de ler livros de autoajuda e você vai começar a ler o livro, você vai começar a ler a palavra de Deus e você vai ver como a sua vida vai ser totalmente diferente. A gente fica procurando livros de autoajuda quando Deus quer te ajudar quando você lê a Bíblia. E o que é melhor, a sua ajuda ou a ajuda de Deus? A sua ajuda ou a ajuda de Deus? Deus. Se a sua ajuda, se a ajuda de Deus é melhor do que a sua, você tem que começar a ler mais a Bíblia e parar de ler autoajuda e Augusto Cury e outros pensadores aí. Foi o único que eu lembrei, desculpa, aos fãs. Jesus é o centro da Bíblia. A Bíblia fala sobre Jesus como centro, o Cordeiro de Deus que é enviado ao mundo para limpar os nossos pecados, para nos perdoar perdoar as nossas dívidas e nos dar uma nova vida, uma vida em abundância. Portanto, se você quer ter uma vida espiritual saudável,
você tem que começar a ler a Bíblia. Você tem que começar a meditar mais na Bíblia. Você tem que começar a viver a sua vida guiada pela Bíblia, pela palavra de Deus, porque sem a Bíblia, você nunca vai conseguir ser um cristão espiritualmente saudável. Você pode ser um cara maneiro, você pode ter um penteado legal, usar umas roupas legais, cantar bem, pregar bem, tocar bem, fazer um monte de coisa bem. Mas se você quer ser um cristão espiritualmente saudável, você tem que ler a Bíblia. Terceira coisa, porque a Bíblia continua sendo tão importante para o cristão hoje. Porque a Bíblia mostra quem nós somos. E quem nós somos? Pecadores. Nós não somos mais santos que ninguém. Eu não sou mais santo que você, porque eu estou com o microfone aqui. Eu sou pecador. Eu pequei essa semana. Você pecou essa semana? Eu pequei hoje, com certeza. Eu peco muito e por isso eu careço da glória de Deus. Cada vez mais que a gente se aproxima da palavra de Deus e medita na palavra de Deus, mais a gente vê assim, caramba, eu estou pecando muito. Quanto mais a gente se aproxima e medita na palavra de Deus, a gente vê assim, caramba, como a minha vida tem que ser transformada. Os hipócritas, os fariseus pensavam assim, não, eu não pequei hoje, eu sou santo. Não, hoje é sábado, não vamos cometer nenhum pecado, porque hoje é o dia separado para Deus. Não, eu não sou esse tipo de gente. Eu posso dizer para você que eu peco, que eu cometo pecados, que eu erro. E a palavra de Deus é quem nos santifica. A palavra de Deus é o que transforma a nossa vida, transforma a nossa forma de pensar, de agir, de se comportar. É a palavra de Deus quem liberta a nossa vida e nos santifica de todo o pecado. Quando Jesus orou pelos seus discípulos lá no livro de João, capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Se você quer ser santo, você tem que começar a ser santificado na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade para a nossa vida. É viver aquilo que Deus manda, aquilo que está escrito na Bíblia. Meditar na palavra é o que torna a nossa vida santa. É o que purifica o nosso coração. Meditar na palavra é o que purifica a nossa mente, que nos limpa do pecado, é meditarmos na palavra de Deus, conhecermos o desejo de Deus para nós, conhecermos por que nós fomos criados por Deus, por qual propósito. Saber que Deus está falando com a gente, se importa com a gente através da sua palavra. Essa é a importância da Bíblia hoje. Porque sem a Bíblia, o cristianismo é apenas uma religião vazia. Mas pela palavra de Deus nós podemos seguir, viver, triunfar, e pelas Escrituras, eu e você somos livres de todo pecado. Se nós quisermos viver nossa vida digna do nome cristão, e é um nome que particularmente eu acho muito bonito, mais bonito do que evangélico, mais bonito do que crente, mais bonito do que protestante, ser definido como um cristão é muito mais bonito, não é não? Seguidor de Jesus Cristo, poxa, muito mais bacana. E se você quer viver uma vida como um verdadeiro cristão, você não pode viver sem que a Bíblia seja o mais importante na sua vida. Porque a nossa mente fica cheia daquilo que a gente lê. Se você tiver uma prova de química, amanhã você vai querer ler sobre química. Se você tem uma prova sobre história, vai cair sobre a Revolução Francesa. Fala aí, Mateus, sobre a Revolução Francesa. 1789. E você vai começar a ler sobre a Revolução Francesa. Ler, Revolução. Porque a sua mente vai ficar o quê? Cheia daquilo que você lê. Se você vai fazer uma prova sobre a geografia, vão cair as capitais do Brasil. O que você vai ler? Sobre as capitais dos estados brasileiros. Você vai lá, vai ler. Porque a nossa mente fica cheio daquilo que a gente lê. Se você está lendo um livro de romance, você começa a pensar nas coisas daquele livro, você começa, às vezes, a ficar no ônibus viajando com a boca, imaginando o que está acontecendo naquele livro, o que pode acontecer. Quando você vê uma série de televisão, eu gosto de uma série, Revenge, não sei se você já viu, a episódio parou semana passada, eu não vou contar o que aconteceu, não vou dar esse spoiler, mas a gente só vai voltar daqui a um mês, e a gente fica imaginando, não, pode ter acontecido isso, a nossa mente fica cheia daquilo que a gente vê, daquilo que a gente lê. E para a gente terminar, e para a gente orar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4,
versículo 8. Abre a Bíblia aí para você ler na sua Bíblia aí. Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Amém? Amém? Amém. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Pai, nós sabemos, Pai, que Tu és santo, Tu és digno de louvor, Tu és digno de toda honra, digno de toda glória. Sabemos, Senhor, que a Tua palavra é o nosso alimento. Senhor Deus, nós precisamos do Teu amor, da Tua graça, não apenas para nós lermos e sabermos que Tu fazes isso, que Tu fazes grandes coisas, Pai, mas experimentarmos, Senhor, o Teu amor, a Tua grandeza, a Tua santidade, a Tua graça nas nossas vidas. Senhor, na Tua palavra, lá no livro de Romanos, diz que nós poderemos comprovar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade, Senhor de Deus. Nós queremos, Senhor, experimentar, comprovar a Tua vontade. Senhor Deus, que ao ler a Tua palavra, o nosso desejo, a nossa vontade, os nossos instintos humanos diminuam, Pai. Que Tu cresças na nossa vida, que Tu cresças no nosso coração, para que Tu sejas exaltado, porque somente Tu és digno de louvor, de honra e de glória pelos séculos dos séculos, Pai. Senhor Deus, a nossa oração a Ti essa noite aqui, Tu sejas engrandecido em nossa vida. Senhor Deus, que no nosso pensar, no nosso agir, a Tua palavra seja a base, Senhor. Que a Tua palavra seja a base das nossas vidas. Que nós possamos viver pela palavra, somente pela palavra, conhecendo a Tua palavra. Que a Tua palavra nos diga o que é certo, o que é errado, o que fazer e o que não fazer, o que nós podemos pensar e aquilo que nós não podemos pensar. E nesse momento de ler a Tua palavra, Senhor, também seja um momento de renúncia, Pai. Meu Deus, que a gente não pense que a renúncia é apenas nós virmos à frente, orarmos, chorarmos, nos emocionarmos ou abandonarmos alguma coisa. Renúncia é renunciar os nossos conceitos para que abrir mão da nossa vontade, daquilo que a gente que acha que é certo, para que a gente siga o que a Tua palavra nos diz, Deus. Senhor Deus, que a gente possa valorizar mais a Tua palavra, que a gente possa amar a Tua palavra, vivendo por ela, Pai. Que a nossa única forma de exaltar o Seu nome não seja apenas publicando coisas, Senhor, não seja apenas mostrando para os outros, mas no nosso íntimo, vivendo para Ti, engrandecendo o Seu nome, Senhor. Não em busca de fama, não em busca de prazeres, não em busca de segundas e com segundas intenções, mas simplesmente, Senhor, para agradar o Teu coração e para exaltar o Teu santo nome, que esse seja o nosso desejo, Pai. Senhor Deus, que a Tua palavra seja o remédio nas nossas vidas, Pai. Senhor Deus, a vida de cada jovem que está aqui essa noite. Senhor Deus, que a Tua palavra, ao ser direcionada, ativada em nossa vida, possa limpar o nosso coração do pecado, Pai. Que a Sua palavra, Senhor, ao ser ativada em nossa vida, possa purificar os nossos pensamentos, purificar a nossa conduta, purificar o nosso agir, Pai. Senhor Deus, que a Tua palavra seja ativada dentro do nosso coração e que a gente tenha paixão e zelo pela Tua palavra. Deus, que a gente possa amar a Tua palavra mais do que a nossa vontade, mais do que outras coisas, Pai. Senhor Deus, nós pedimos a Ti paixão pela Tua palavra. Não queremos, Senhor, apenas viver num nível superficial de conhecimento. Nós queremos ter intimidade profunda contigo, Senhor, e pedimos que o Senhor nos leve a águas mais profundas. Lugares onde o Seu mistério, as Suas palavras são reveladas para nós, Pai. Onde o desejo do Seu coração é revelado às nossas vidas. Senhor Deus, abra os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Tua lei.
para que possamos ver as maravilhas das coisas que Tu tens preparado para nós, Senhor. Deus, a Tua palavra, que é fiel e verdadeira, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nenhuma mente imaginou o que o Senhor tem preparado para a vida daqueles que o amam. Deus, que a gente possa experimentar dessas coisas que nunca foram vistas, que nós possamos viver pelo sobrenatural, por fé e não pelas nossas vistas, Pai. Que o Senhor crie em nós um desejo ardente de viver pela Tua palavra, de viver, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor deseja, de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. É a oração que nós fazemos no Teu nome, Senhor. Amém.